Em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Aveiro, uma vez mais queria desejar as boas-vindas àqueles que entretanto chegaram e apresentar aquele que é o nosso convidado especial, que eu também tive o prazer de conhecer há minutos atrás, por isso não é que eu também conheço há muito tempo, eu próprio tive que recorrer a uma pequena cábula para poder-vos apresentar e eu próprio também tenho o prazer de conhecer o nosso irmão Leandro Dalla. Ele é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Igreja Central de Vila Velha, que é no Estado do Espírito Santo, no Brasil, e atualmente ele é o pianista da sua igreja. Queria também dizer que ele desde 1993 está ligado ao Ministério da Música, tem trabalhado não só participando em vários grupos musicais, como também já foi responsável de um coro. Há alguns anos que também faz pesquisa, investigação sobre esta temática da música no contexto do culto e da forma de adoração no contexto da Igreja Adventista, que eu acho que é muito interessante, ver alguém que se dedique sobre essa temática e a importância que a música tem no contexto da nossa Igreja, e iniciou no seu Ministério da Pregação em 2010. Já visitou várias igrejas adventistas no Brasil, nos Estados Unidos e agora também na Europa, por isso já pode incluir no seu currículo, e autor do livro Música, Reverência e Adoração. Queria então, em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao irmão Leandro Dalla, desejar-lhes boas-vindas, que Deus os possa abençoar e que a mensagem que nos traz nos possa constranger também, nos estarmos mais ligados ao Senhor. Que Deus possa abençoar a mensagem. Uma boa noite aos irmãos, feliz sábado, um bom sábado. Estamos muito felizes por estarmos aqui com os irmãos. É a nossa primeira vez em Portugal. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Tem algum brasileiro aqui além da Daniela? Algum brasileiro? Temos mais brasileiros ali. Vocês sabem, outras pessoas sabem também. Alguém que não é brasileiro, mas já visitou o Brasil aqui? Algumas pessoas. Então vocês sabem muito bem que o Brasil tem muitas belezas, certo? É um país muito bonito. Mas eu acredito que cada país tem a sua beleza peculiar, particular. E minha esposa e eu temos nos encantado com as belezas aqui de Portugal, não só com a beleza do lugar, mas temos nos encantado com os portugueses também. Desde que chegamos aqui, temos sido muito bem tratados, e isso é interessante porque a gente sente um pouquinho do Brasil também, né, que é um povo também bastante caloroso, que recebe bem as pessoas, e eu agradeço aos irmãos por essa acolhida que nos deram aqui. Estamos muito contentes, vamos passar aí o final de semana juntos, e daqui a pouquinho nós vamos embarcar para a Suíça, continuar um trabalho lá e depois voltamos para a nossa casa. E com certeza vamos sentir saudades de Portugal, dos irmãos. E quando desejarem, apareçam lá no Brasil para nos visitar, serão muito bem-vindos, ok? Serão muito bem tratados como nós fomos bem tratados aqui em Portugal. Que Deus seja louvado. Eu costumo dizer que onde quer que estejamos, em qualquer lugar do mundo, quando vemos aquela placa escrito Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou quando não conhecemos o idioma, mas vemos aquele símbolo, a gente se sente em casa. É ou não é? A gente se sente mais tranquilo, seguro, porque temos familiares, digamos assim, por perto. E é um prazer muito grande para nós. Eu quero dar uma prévia para os irmãos desse final de semana do que vamos tratar aqui. Como foi dito, nesta noite nós vamos conversar um pouco a respeito da influência da música. Se a música pode ou não nos influenciar. E se influencia, como é que ela faz isso? E se devemos ou não ter cuidado com a música, se ela é uma ferramenta neutra ou se ela acarreta algum tipo de reação em nós. Essa é a mensagem de hoje. Amanhã pela manhã nós vamos trazer então uma mensagem para nos situarmos. Onde é que a música está inserida no quadro do grande conflito do tempo do fim? Ela tem uma participação especial e importante, inclusive no que diz respeito ao cumprimento da profecia da lei dominical. Ela está inserida ali dentro desse contexto, como que isso funciona. E vamos entender também um pouco a respeito da adoração, o que é verdadeiramente adorar a Deus. À tarde nós teremos duas mensagens. A primeira, nós vamos compartilhar com os irmãos algumas informações de uma estrutura musical que se tornou um fenômeno mundial, chamado música rock. Chegou aqui também em Portugal, está espalhado por todas as partes do mundo. É um grande fenômeno. Nós vamos tratar um pouco da história dessa estrutura musical, de onde veio, para que surgiu, quais são os seus efeitos. E a segunda mensagem, eu vou dar um foco especial na fisiologia humana. Ok? De que forma essa estrutura musical chamada rock and roll afeta o nosso corpo.
os nossos batimentos cardíacos, a produção de hormônios e uma série de outras coisas que afetam o nosso corpo e a nossa mente, que é o centro do grande conflito. Os dois exércitos que estão em guerra, eles querem a mente humana. Um exército, o exército de Cristo, trabalha de uma forma aberta, declarada, mostrando quais são as suas propostas e nos dando o discernimento para tomarmos uma decisão racional. Agora, o outro exército, o exército de Satanás, não trabalha dessa forma. Ele trabalha de forma velada, muitas vezes, tentando nos enganar e nos submeter às suas ideias, muitas vezes, sem que a gente mesmo perceba que isso está acontecendo. Então, nós vamos tratar um pouco a respeito desta questão. E no domingo à noite nós encerraremos falando um pouco a respeito da música que conhecemos como música gospel. Recebe esse mesmo nome aqui? Música gospel. Nós vamos ver se esse é um estilo musical aceitável a Deus ou não, de onde que vem, para que serve. E no domingo à noite nós vamos fazer uma dinâmica aqui como se eu e você fôssemos Deus. Se nós aceitaríamos essa estrutura musical como forma de louvor e adoração. Então, essa é a prévia do final de semana. O irmão Fábio citou um livro que nós publicamos no ano de 2014. Esse livro, infelizmente, está esgotado, mas você pode recebê-lo via PDF, por e-mail. E nós pretendemos publicar um segundo livro até o final desse ano, se Deus permitir, justamente com esse tema, a música no tempo do fim. Então, eu espero que seja proveitoso para a igreja, que as mensagens possam ser bem examinadas, analisadas. Eu espero que nós venhamos a agir como bereanos nesse final de semana, porque os bereanos ouviam com alegria a mensagem do apóstolo Paulo, um homem de Deus. Porém, o que eles faziam depois? Iam até as suas casas e iriam conferir aquilo que Paulo estava dizendo. Então, eu espero que seja proveitoso para esta igreja este final de semana. Então, vamos ao nosso assunto. Primeiro, eu queria compartilhar com os irmãos quais são os objetivos deste nosso seminário. O Leandro veio lá do Brasil até aqui para estabelecer regras para esta igreja? Não. O Leandro veio lá do Brasil até aqui para poder examinar o que esta igreja tem feito para identificar se está certo ou se está errado? Não, nada disso. O que o Leandro veio fazer aqui então de tão longe? Nós viemos em primeiro lugar apenas compartilhar um estudo, uma pesquisa. Eu recebo muitos convites para falar desse assunto em várias igrejas. E a proposta é sempre essa. Leandro, nós sabemos que você tem um estudo a respeito dessa área. Você pode vir até a nossa igreja compartilhar os seus estudos? Claro, posso ir sim. Então, nosso objetivo aqui é compartilhar os nossos estudos. O que a igreja fará com isso? Irá examinar e reter o que for bom e proveitoso para si. Está claro esse ponto? Então, esse é o nosso objetivo. Apenas compartilhar estudos, compartilhar uma reflexão. Pode ser que eu apresente algo que você vai observar e pensar assim, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, desse ponto de vista. Então, quero também trazer à igreja algumas reflexões. Vamos pensar um pouco mais a respeito de música, de uma forma um pouco mais profunda. O outro objetivo é contribuir para o diálogo. Nós precisamos dialogar mais sobre isso. Mas para que possamos estabelecer um diálogo produtivo, nós precisamos ter o mínimo de conhecimento a respeito da área, precisamos estudar um pouco a respeito desse assunto para que possamos estabelecer um diálogo. E o último objetivo é incentivar os irmãos desta igreja ao estudo individual. Porque é a única forma que o Espírito de Profecia apresenta, a única forma de não sermos enganados no fim dos tempos, é se nós buscarmos a Deus em estudo da Bíblia, em oração, individualmente. Então, tudo que nos é dito, nós precisamos buscar, estudar e verificar se não está em desacordo com os princípios da palavra de Deus. Lembre-se, quando o assunto é música, a palavra de Deus não é muito detalhista, mas ela traz uma série de princípios que nós precisamos aplicar a algumas áreas, e é isso que nós vamos fazer nesse final de semana. Bom, a serva do Senhor Ellen White nos dá um conselho ou faz um questionamento que diz assim: há diferenças de opinião em alguns assuntos? É isso, porém, uma razão para sentimentos cruéis e hostis? Inveja, ruins suspeitas, desconfiança, ódio, ciúmes, hão de se entronizar no coração? O que esse texto significa? Em determinados momentos nós vamos pensar de forma diferente, certo?
e porque pensamos de forma diferente em alguns aspectos, isso é razão para nós brigarmos entre nós? É razão para conflitos e desavenças? Não. Lembre-se de uma coisa: Deus nos concedeu princípios que devem nortear todas as nossas atividades, inclusive as atividades musicais. Porém, temos que entender uma coisa: ninguém absolutamente sabe tudo. Ninguém. E quanto mais eu estudo esse tema da música, que é a minha área desde os 11, 12 anos de idade na igreja, quanto mais eu estudo, mais eu percebo, sabe o quê? O quanto eu ainda não sei, o quanto eu ainda não sabia. E a gente tem que continuar a progredir nesse estudo. Segundo ponto importante, eu vou apresentar aqui algumas conclusões às quais eu cheguei com base no meu estudo nesses últimos anos. Mesmo, eu não tenho dúvidas do que eu vou apresentar. Tenho várias dúvidas sobre vários assuntos, porque a música é um assunto muito amplo. Mas o que eu irei apresentar eu faço com convicção. Porém, mesmo em minha convicção, eu posso estar equivocado em algo? Posso ou não posso? Posso. Então, um dos maiores erros que alguém pode cometer ao vir à frente falar sobre esse e qualquer outro assunto é acreditar que sabe tudo e que tem resposta para todas as perguntas. E ninguém as tem. Unicamente o céu. Só Deus tem resposta para tudo. Então, como eu disse inicialmente, eu virei compartilhar com os irmãos os meus estudos. E nós podemos depois trocar e-mails, trocar mensagens, e a gente vai crescendo junto. O desafio que eu proponho a esta igreja, como a todas as outras, é: nós não podemos tratar a música de maneira descuidosa. Nós temos que examinar melhor esta questão. Bom, lidar com música requer não apenas estudo, mas é preciso também muita oração. Eu pergunto uma coisa: temos em nossas mãos uma ferramenta poderosa? Sim ou não? Poderosa. Sendo uma ferramenta poderosa, temos em nossas mãos uma ferramenta potencialmente perigosa, principalmente no contexto espiritual, no contexto da salvação das pessoas? Sim. Então temos que tratar com muito cuidado, com muito estudo e também com muita oração, porque Cristo certa vez, quando esteve aqui, disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Significa um ponto importante: por mais que eu tenha estudado nas melhores escolas de música do mundo, por mais que eu tenha muita experiência na área musical, eu preciso ainda assim ser um estudioso da Bíblia, do espírito de profecia, passar tempo em oração com Deus. Por quê? Porque as implicações espirituais da música não são ensinadas em escolas de música. Geralmente se trata de questões técnicas, estéticas, mas a influência da música no aspecto espiritual, isso não é tratado em escolas de música. Isso tem que ser uma busca pessoal. Então, por mais capacitado que o músico seja, é preciso buscar no Senhor o discernimento para escolher a música que agrada a Deus. Porque a adoração é algo que oferecemos a Deus e não a nós mesmos. A Bíblia nos exorta por meio do salmista: cantai louvores com inteligência. Então nós precisamos escolher a música, nós precisamos usar a música de forma racional. Ainda que a música tenha um poder de mexer com as nossas emoções, isso faz parte. Não é pecado você sentir emoções, foi Deus que colocou isso no ser humano. Então isso precisa ficar bem claro. Não é porque o apóstolo Paulo diz que o culto tem que ser racional, que o culto seja totalmente destituído de emoções. As emoções fazem parte. Porém, a emoção deve ser controlada, dominada e um resultado da razão, da compreensão e do entendimento. Então precisamos adorar a Deus e também cantar louvores ao Senhor, usando a nossa inteligência. Por que é importante estudarmos esse assunto de música? A música é uma arte neutra? A música nos afeta de alguma forma ou é apenas algo que não traz nenhum resultado, seja fisiológico, seja mental? Será que a música é uma arte neutra? Nós vamos analisar um pouquinho isso daqui. Bom, esse livro, Seu Corpo Não Mente, é o título, foi escrito pelo Dr. John Diamond. Dr. John Diamond, ele é um especialista na área de psiquiatria e outras áreas também, outras que chamam de medicina holística, né? Uma medicina que trata de vários aspectos do ser humano. Aqui está um pouco do currículo dele, e ele escreveu este livro há algum tempo. O Dr. John Diamond, ele costuma fazer testes com seres humanos usando a música, e ele escreveu no seu livro o seguinte:
Boa alimentação é absolutamente essencial para uma boa saúde, assim como as qualidades curativas da música. Cercados pelos sons certos, todos nós podemos ser revigorados, se nós estivermos cercados dos sons certos. Ele continua dizendo o seguinte: através de procedimentos de teste, ele está falando de testes que chamamos de cinesiologia comportamental. Ele chegou a algumas conclusões. Por exemplo, demonstrei que nossos corpos podem diferenciar sons benéficos de sons prejudiciais e que nossos corpos podem ser ajudados enormemente por certos sons. Os nossos corpos reconhecem isso. Eles reconhecem um som que é benéfico, que faz bem para a saúde, e um som que definitivamente não faz bem para a saúde. E amanhã à tarde nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da fisiologia humana e como nós respondemos aos sons. Dr. John Diamond continua dizendo: foi demonstrado clinicamente que a música contribui para a nossa saúde e bem-estar geral e pode ser uma importante parte de nosso programa de prevenção primária de doenças. Eu li alguns artigos há um tempo atrás que relatava que alguns médicos, em especial nos Estados Unidos da América, quando faziam consultas com seus pacientes e não conseguiam encontrar a causa dos seus problemas, das suas enfermidades, alguns desses médicos já estavam incluindo em suas perguntas ao paciente o seguinte: que tipo de música que você está ouvindo? Porque é reconhecido pela medicina hoje que a música pode nos trazer grandes problemas de saúde, como pode ajudar bastante no processo de cura. Então eu pergunto, será que a música é neutra? É apenas uma arte? Ou é muito mais do que isso? A música, ela pode mudar o meu sentimento? Eu posso estar um pouco triste e de repente ao ouvir uma música eu mudo a minha disposição, ou eu posso estar numa disposição normal e de repente eu escuto uma música que me deixa um pouco triste. A música pode trabalhar, manipular os nossos sentimentos. É interessante o seguinte: nós temos o costume de caracterizar as músicas pelo sentimento que elas evocam. Por exemplo, essa é uma música alegre. Por que chamamos essa música de música alegre? Porque é o sentimento que evoca. Por exemplo, eu vou tocar uma música aqui e os irmãos vão identificar que tipo de música é essa, o que ela evoca. Por exemplo, ao ouvirmos esse tipo de música, como você e eu caracterizamos essa música? É uma música triste? É uma música para reflexão? Ou é uma música alegre? Vejam esse outro tipo de música aqui. De que forma podemos caracterizá-la? O que ela evoca? Suspense? Talvez espanto? Algo vai nos surpreender. É o que a música evoca. Agora, esse outro tipo de música. Essa música é uma música complicada de ser tocada numa sexta-feira à noite, depois de uma semana intensa de trabalho. Mas eu quero saber que tipo de sensação ela evoca. Alegria? Espanto? Medo? Ela evoca tranquilidade, paz, calma. E justamente esta é a mensagem desta música. Uma música de paz. Então veja como a música, ela pode mexer com os nossos sentimentos de tal forma que nós as caracterizamos com base no sentimento que evoca. Música alegre, música triste, música reflexiva e etc. Os sentimentos, ok? Veja que interessante isso daqui. Será que a Bíblia corrobora essa ideia? Nós sabemos que Saul, muitas vezes, ficava irritado, um espírito maligno tomava conta dele. Só que os seus serviçais, muitas vezes sugeriam: Saul, chama o jovem Davi e peça que ele toque uma música para você. E a Bíblia relata o seguinte em relação a essa experiência: quando o espírito mau vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio. E o espírito mau se retirava dele. Eu pergunto, a música mudou a disposição de Saul? De alguém irado, irritado, passou a ficar calmo. Só que tem um comentário do Espírito de Profecia muito interessante a respeito desse texto, que traz uma lição para nós e diz assim:
a influência dos sublimes acordes da música que escutava levava a mente de Saul, a sua mente excitada, a um estado mais feliz e racional. Quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei pensando, como músico que sou, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande diante de Deus, quando eu trabalho com essa ferramenta. E Deus vai me cobrar por isso, pelo que eu fiz com esta ferramenta. E quando eu estudei isso, eu percebi uma coisa. A música é capaz de levar a mente das pessoas a um estado racional? E eu percebi que sim. E o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 12, verso 1, que tipo de culto devemos oferecer a Deus? Um culto racional. E eu percebi uma coisa, a música que eu uso pode levar as pessoas a um estado racional, mas também pode levar as pessoas a um estado irracional. Diante desse quadro, eu pensei comigo lá na minha casa estudando. Qual música é qual? Porque enquanto músico, eu preciso saber a diferença. Porque isso é muito sério. Então lembre-se disso. Em algumas circunstâncias, por exemplo, nós encontramos grandes eventos ao ar livre, em que um determinado tipo de música é tocada. Depois daquela música ser tocada, é o momento em que a palavra de Deus vai ser aberta, principalmente em eventos para jovens, adolescentes, etc. E muitas vezes a pessoa que está à frente diz assim, jovens, se acalmem, parem, agora é o momento da palavra de Deus, vamos manter a reverência. E eu percebi uma coisa com os meus estudos, muitas vezes é muito difícil conseguir a reverência se nós usarmos a música errada. Ou seja, se eu quero conseguir reverência na casa do Senhor, eu tenho que saber qual música usar. E isso começou a me preocupar como músico da igreja. Que música então, Senhor, eu devo usar? Que música então eu devo evitar? Olha como a música tem poder. A música tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas, para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza. Eu pergunto, a música é uma arte neutra? Não. Ela tem muito poder. E ela pode mexer com os nossos sentimentos de uma forma muito forte. Veja o que escreveram essas duas terapeutas musicais da Universidade de Nova York. Olha que interessante. Como forma de terapia, música é efetiva. É isso que está escrito ali? Música é extremamente efetiva. Por isso que conhecemos hoje uma forma de tratamento que é chamada de musicoterapia. Olha o que mais é dito a respeito disso. Dr. Norman Weinberger, ele é professor de neurobiologia da Universidade da Califórnia. Ele escreveu o seguinte: a música pode despertar temperamentos com rapidez e eficácia como nenhum outro meio. Outro especialista, Dr. Richard Pellegrino, ele disse o seguinte: em 25 anos trabalhando com o cérebro, ainda não consigo afetar o estado de espírito das pessoas da forma como uma simples música consegue. Ele diz em seu artigo que muitas vezes está tratando de pacientes e ele faz sessões e sessões e sessões de terapia e não consegue mudar a disposição dos pacientes. E de repente ele consegue este resultado usando uma música. Então veja como essa ferramenta é poderosa. Certa vez, lembre-se que eu disse no início que ninguém sabe tudo. Certa vez uma pessoa me abordou à saída e me disse assim: Leandro, eu queria conversar com você a respeito dessa questão da música mexer com os nossos sentimentos. E ele me disse assim: eu acredito que isso é uma questão cultural. E eu parei para pensar, interessante a observação. Vem cá, irmão, vamos conversar sobre isso. Desenvolva a sua tese. Como assim? Me explique melhor. E ele disse assim: eu acredito que, por exemplo, uma música que aqui em Portugal é considerada alegre, pode ser considerada triste na África. Ou uma música que é considerada uma música reflexiva, uma música que traz paz aqui, pode ser considerada lá na Ásia como uma música que evoca outro sentimento. Irmãos, interessante, eu nunca tinha pensado nisso até o momento que esta pessoa me abordou. Por isso eu repito e reforço o que eu disse no início. Precisamos respeitar e estar abertos a ouvir a opinião das pessoas. Muitas pessoas têm uma opinião formada, isso não é problema, não é pecado isso. Mas quando alguém se aproxima e fala: olha, eu penso diferente de você, vamos conversar? Não, não quero nem ouvir o que você tem a dizer.
já tenho a minha opinião formada. Não podemos agir dessa forma. E enquanto eu conversava com esse rapaz, algumas coisas vieram à minha mente e eu pensei assim, ele pode estar certo. Mas aí qual é o próximo passo? Vamos estudar, vamos pesquisar. E pesquisando a respeito dessa questão cultural, eu me deparei com esta revista aqui, chamada Current Biology. E eu li a respeito de um experimento que foi feito. Os pesquisadores foram até uma comunidade chamada Mafa, que fica em Camarões, na África. E a ideia deles era a seguinte: vamos testar se a questão da música é cultural. Vamos testar qual é o sentimento que esta música aqui no Ocidente provoca no Oriente e vice-versa. E eles foram até uma tribo praticamente primitiva, uma tribo que nunca tinha tido contato com a música ocidental, absolutamente nada. Levaram algumas fotografias de feições humanas, pessoas sorrindo, pessoas com medo, pessoas assustadas, pessoas tristes, pessoas iradas. E eles tocavam uma música e pediam aos moradores ali, ao povoado, que apontassem na fotografia o que você sente ao ouvir essa música. Essa pesquisa, obviamente, é muito mais profunda do que eu estou resumindo aqui. Porém, depois de concluída esta pesquisa, eles chegaram à seguinte conclusão, e foi publicada na revista Ciência Hoje, e diz assim: a capacidade de reconhecer emoções básicas na música é universal e independe de influências culturais. Sabe o que eles descobriram? Que a música alegre em Portugal também evoca alegria na Ásia, na América, em todos os outros lugares. Agora tem um detalhe aqui. A questão do sentimento é universal, não muda. Mas a questão dos pensamentos, aí entra um viés cultural. E vamos ver já já. Então, nós percebemos que a música ela não é neutra, ela afeta as pessoas, ela mexe com os nossos sentimentos, e os sentimentos básicos que a música evoca são os mesmos em qualquer lugar do mundo. Agora, veja o que esse psiquiatra da Universidade de Oxford escreveu no seu livro, Anthony Starr. Música provoca reações físicas similares em pessoas diferentes. Mas alguém já tinha percebido isso de antemão. Hollywood. Por quê? Olha que interessante. Quando Hollywood produz os seus filmes, a indústria distribui para todas as partes do mundo, certo? Eu pergunto uma coisa. Os filmes têm algo que chamamos de trilha sonora. Hollywood muda a trilha sonora dependendo do país para onde o filme vai? Ou é exatamente a mesma? Exatamente a mesma, porque eles sabem que o sentimento é o mesmo. E eu pergunto então, para que serve uma trilha sonora num filme? Já parou para pensar? Para que serve uma música enquanto você está vendo uma cena? A música no cinema serve para provocar ou potencializar as nossas emoções. Para mexer com as nossas emoções. E eu quero dar um exemplo simples aqui. Vejam essa cena e me digam se causa algum efeito emocional. Um homem está subindo num prédio. Deu para todo mundo observar isso? Um homem subindo um prédio. Ok, nada demais, nenhuma emoção, nada. Agora, se você ver esta mesma cena desta forma. Muda ou não muda? Apenas um homem subindo um prédio, de repente, uau! O que ele está fazendo? É um herói? O que é isso? Então a música no cinema serve unicamente para isso. Causar ou aumentar, potencializar nossas emoções. Eu vou dar outro exemplo aqui. Alguém conhece essa foto? Já viu alguma vez? Essa foto se tornou famosa mundialmente, rodou por aí. Essa foto é de um soldado asiático, não sei exatamente de qual país, mas ele está ali enfileirado com seus colegas de exército. E os asiáticos, como nós sabemos, eles são bastante firmes, né? Mas nesse momento o soldado se entristeceu, porque ninguém gosta de ir para a guerra. Na guerra você pode morrer, na guerra você vê amigos morrendo, então ninguém gosta. Mas os asiáticos têm a questão da honra, eles se mantêm firmes, mas esse jovem não suportou, e ele permitiu que uma lágrima descesse pelos seus olhos.
os olhos marejados de lágrima. Ok, é uma cena triste, verdadeiramente. Mas veja se essa cena fica mais triste ainda se você observar o soldado assim. Muda? Fica mais triste? Algumas igrejas por onde passamos, algumas irmãs. E a gente para a música. Então veja, essa é a intenção da trilha sonora no cinema. Para potencializar as nossas emoções. Porque a música pode manipular as nossas emoções. Veja o que escreveu Irving Thalberg, que é ou era, né, um produtor de cinema americano. Sem a música não teria existido uma indústria cinematográfica absolutamente. Outro profissional da área, Bernard Herrmann, escreveu o seguinte: a música deve compensar o que os atores não conseguem dizer. Pode dar a entender seus sentimentos e deve fornecer o que as palavras não são capazes de expressar. Muitas vezes há uma cena no cinema que ela é muda no aspecto, né, verbal. Mas a música, como a gente costuma dizer no Brasil, a música diz tudo. Você nem precisa que os atores falem alguma coisa. Então, essa é a intenção. Dr. Anthony Starr escreveu também o seguinte: eu acredito que música pode também ordenar o conteúdo de nossas mentes. Então, nós vimos que a música pode mexer, manipular os nossos sentimentos, pode trabalhar os nossos sentimentos, e precisamos cuidar com isso. E isso é uma questão que não depende de cultura, ok? Isso é universal. Agora o Dr. Anthony Starr diz que a música também pode ordenar o conteúdo das nossas mentes. Então pergunto, a música então pode mudar o meu pensamento? A música pode me fazer pensar em algo que de repente eu nem queira pensar? Sim ou não? Sim. Aí temos uma questão cultural, irmãos. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem bem, de uma forma bem didática e simples. No Brasil, quando nós escutamos um samba, o que nós lembramos imediatamente? Carnaval, é o que vem à nossa mente. Agora, se eu levar um samba lá para a tribo Mafa de Camarões, eles vão lembrar do carnaval? Por que não? Porque não é da cultura deles. Eles não vão fazer essa associação do samba com o carnaval. Porém, para ambas as culturas, é uma música alegre. Está clara essa diferença do pensamento e o sentimento? Ok? Eu vou dar um exemplo aqui. Estou me arriscando porque eu não sei se esses filmes que eu vou mostrar são populares aqui como são populares para nós lá. Mas vamos lá. Escute essa música e me diga se ela lembra alguma coisa. O que veio à sua mente agora? Família Addams. Pelo menos é como chama para nós lá. É aqui assim também? A família Addams. Imediatamente, se eu dissesse a vocês assim, não pense na família Addams em hipótese nenhuma, é possível não pensar nela? Veja, eu não citei a família Addams a princípio. Eu apenas toquei uma música. E a música já fez lembrar imediatamente e não tem como você não lembrar. Agora veja essa outra música aqui e me diga o que lembra. Lembrou alguma coisa? Irmãos, é interessante que lá no Brasil, quando nós tocamos essa música, eu costumo tocar 1 segundo. 1 segundo. E as pessoas já respondem em peso. Titanic. Veja que 1 segundo de música já nos faz lembrar imediatamente do Titanic. Então a música pode mexer com os nossos pensamentos e fazer-nos pensar e lembrar de coisas que talvez nem queríamos lembrar. Uma outra música para efeito didático. Eu pergunto uma coisa aos irmãos. Se a música pode mexer no meu pensamento, o que acontece se de repente eu pegar uma música lá de fora, de um filme, seja qual for, e inseri-la numa música da igreja? O que irá acontecer no momento do louvor? Veja só que interessante. Eu vou mostrar uma música aqui e eu peço aos irmãos que ignorem, se alguém conhece o grupo que está cantando, ignorem o grupo. Combinado? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou músico, não sou antropólogo, não sou psicólogo, eu não analiso pessoas, eu analiso música. Está claro esse ponto? Esse é o nosso trabalho, não é analisar caráter de ninguém,
as motivações de ninguém, o coração é jurisdição de Deus. Eu analiso música. Então, se alguém conhece o grupo, ignore o grupo, analisem a música. Eu vou tocar antes uma música que eu creio que muitos conheçam aqui, e é esta. Lembra alguma coisa? Lembra alguém? A Pantera Cor-de-Rosa, lá está ela. Agora imagine que eu pegue esta música da Pantera e coloque misturada dentro de uma música da igreja. Qual seria o resultado? Estaríamos louvando a Deus, quando entrasse a música da Pantera Cor-de-Rosa, o que aconteceria no pensamento? Seria desligado de Deus e levado imediatamente à Pantera. Eu vou tocar a outra música, ela foi gravada ao vivo há mais de 10 anos atrás, e vocês vão ver a reação das pessoas quando começa a tocar a Pantera no meio da música. Preste atenção nisso. Entregar-se totalmente aos cuidados do Senhor. Agora, a reação das pessoas. Perceberam? Então veja, estavam ali louvando ao Senhor e de repente entrou a Pantera Cor-de-Rosa. As pessoas esqueceram do louvor ao Senhor e começaram a gritar. Irmãos, vocês conseguem entender a seriedade disso ou não? Então a música pode mexer com os meus sentimentos? Ela pode mexer com os meus pensamentos? Eu, enquanto músico, posso fazer a igreja pensar em coisas que não deveriam pensar aqui dentro, sim ou não? Posso ou não posso? Tenho esse poder em minhas mãos ou não tenho? Tenho. E por isso a minha preocupação quando eu comecei a estudar, como músico da igreja. Se a música pode mexer com os pensamentos e a música pode mexer com os sentimentos, temos então uma questão séria a tratar. Os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. E eu percebi uma coisa enquanto estudava esse assunto. Eu, enquanto pianista da igreja, eu, enquanto músico da igreja, eu não estava lidando simplesmente com música, eu estava lidando com caráter. Porque a música que eu executo na igreja pode estar moldando o caráter da igreja. A música que eu consumo, que eu ouço, que eu executo na minha casa, ela pode estar ou está moldando o meu caráter. E eu percebi uma coisa, irmãos, eu comecei a ficar muito preocupado. Porque eu percebi que eu estava com uma ferramenta extremamente poderosa nas minhas mãos e eu não podia lidar com ela de qualquer jeito. Foi por isso que eu comecei a me aprofundar nesse assunto. E quanto mais eu me aprofundo, mais preocupado eu fico. Porque mais coisas eu descubro e eu percebo que eu ainda não sei quase nada. E ainda preciso estudar mais esse assunto. Porque eu sei que como músico, Deus um dia vai me cobrar. Deus deu talentos a todos nós, sim ou não? Todos nós temos um talento. E não há talento melhor do que o outro. Todos são importantes na obra do Senhor, igualmente. E Deus um dia irá cobrar de nós. Lembra da parábola dos talentos? E eu não quero que quando Cristo voltar, Ele olhe para mim e fale, servo mau e fiel, eu dei um dom para você e você não usou de maneira correta. Principalmente porque, se eu uso esse dom de forma errada, eu posso induzir muitas pessoas ao caminho do mal. Então veja a minha responsabilidade diante disso. Alguns especialistas escreveram também sobre o assunto, como Cyril Scott, e ele disse o seguinte, música tem o poder de formar caráter. Julius Portnoy, um musicologista, em seu livro A Música na Vida do Homem, escreveu, música pode enobrecer ou degradar o caráter, fazer homens melhores ou piores do que são. Boethius, que é um filósofo romano, ele escreveu também o seguinte, música é uma parte de nós e ou enobrece ou degrada o nosso comportamento. No livro História da Música Ocidental, você vai ler o seguinte, se alguém escuta o tipo errado de música, se tornará o tipo errado de pessoa. Que mais? Platão, filósofo e matemático grego, escreveu, ou disse, deixe-me fazer as músicas de uma nação, e não me importa quem faz as suas leis. Por que ele disse isso? Porque a música tem um poder tremendo de levar pessoas à obediência, como de levar pessoas à
rebelião. E nós vamos falar um pouco sobre isso amanhã à tarde, quando tratarmos da estrutura musical que hoje conhecemos como rock and roll. É uma arma poderosa. Em sua tese de doutorado, a Magali do Nascimento Cunha escreveu o seguinte: de todas as artes, a música é a que dispõe de maior capacidade de nublar a inteligência, de embriagar e de criar uma obediência cega. Dentro desse aspecto da embriaguez, do entorpecimento da mente, nós vamos falar amanhã à tarde um pouco a respeito disso. Dr. Max Schoen, que é um PhD na área de psicologia, ele escreveu o seguinte: as evidências médicas, psiquiátricas e outras contra a neutralidade da música são tão poderosas ou tão esmagadoras que, francamente, me surpreende que alguém possa seriamente dizer o contrário. Ou seja, o doutor diz: eu me surpreendo ao ver pessoas ainda dizendo que música é uma arte neutra, que não causa nenhum efeito na vida do homem. Para nós cristãos, temos um outro aspecto a considerar. Estamos lidando com um inimigo que é especialista na área, sim ou não? Veja o que diz o livro História da Redenção, a página 25. Satanás tinha dirigido o coro celestial. Alguém que dirigiu o coro celestial precisa entender de música? Muito mais do que qualquer um de nós. Irmãos, então nós temos que entender uma coisa: temos um inimigo contra nós, que abaixo de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é o maior conhecedor de música que o universo conhece. E eu pergunto, Satanás veio fazer guerra contra quem? A Bíblia diz assim: o mundo jaz no maligno. Então o inimigo não veio fazer guerra contra o mundo jaz no maligno. Satanás veio fazer guerra contra o povo de Deus. Sendo ele um grande especialista em música, será que ele usaria esta ferramenta contra nós? Com toda certeza. Mais um motivo para eu, enquanto músico, estar atento com a música que eu uso. Sabe por quê? Nem toda música agrada a Deus. Porque temos um inimigo especializado que também usa música para nos afastar dele. E esse é o seu propósito, nos afastar dele, de Deus. E esse é o seu propósito desde muito tempo atrás. Veja, os anjos associaram-se a Adão e Eva em santos acordes de harmoniosa música. E como seus cânticos ressoassem cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som de suas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. E quando Satanás o ouviu, sua inveja, ódio e malignidade aumentaram. E ele expressou a seus seguidores a sua ansiedade por incitá-los a desobedecer, atraindo assim sobre eles a ira de Deus, e não apenas isso, veja o que mais, e mudando seus cânticos de louvor em ódio e maldições ao seu Criador. Então, desde aquele tempo, um dos objetivos de Satanás é transformar os nossos cânticos de louvor a Deus em cânticos de maldição. Por isso que, enquanto músico, eu tenho estado muito preocupado. Porque a música que eu escolho, a música que eu componho, a música que eu executo, a música que eu ouço, que eu consumo na minha casa, está moldando o meu caráter. E Satanás pode usar esta ferramenta, pode usar a música inapropriada para transformar os meus cânticos de louvor em cânticos de maldição. Por isso que a pergunta central é: qual música é qual? Eu preciso saber. Não é qualquer música que Deus aceita. Esse vigilante adversário, está se referindo ainda a Satanás, se intromete em cada compartimento do lar, em toda a rua e aonde mais? Nas igrejas. E o que ele quer fazer ali? Confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte, não apenas a mente, mas também o corpo de homens, mulheres e crianças. A forma como a música pode arruinar o nosso corpo e a nossa mente, nós vamos falar amanhã à tarde. É assim que Satanás tem trabalhado. Agora eu pergunto uma coisa: Satanás entra nas igrejas? Ele consegue entrar nas igrejas? Sim.
Primeiro lugar, de acordo com a permissão de Deus. Segundo lugar, de acordo com a permissão minha. Eu posso convidá-lo para estar dentro da igreja. E enquanto músico eu descobri que por meio da música que eu escolho para tocar na igreja, eu posso estar convidando Satanás a estar presente. É por isso que eu precisei continuar os meus estudos e continuo até hoje. Porque quando Cristo voltar, estamos todos na mesma batalha, sim ou não? Todos estamos nessa luta, todos somos pecadores. Mas quando Cristo voltar, o meu desejo é ouvir dele: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Nós temos que pensar mais a respeito disso, irmãos. A Bíblia nos convida a sermos sóbrios e vigiarmos, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E eu fui olhar no dicionário essa palavra tragar. Ela pode ser substituída por outras palavras, como por exemplo, devorar. E eu percebi que se Satanás pudesse, ele entraria nesta igreja agora e despedaçaria um por um, sim ou não? Literalmente, iria despedaçar um por um. Então eu pergunto, por que ele não faz? Por que não vem e faz? Porque Deus não permite. E nós sabemos muito bem, quem é que manda? Deus. Nada acontece sem a permissão dele. Mas Leandro, por que há tantas tragédias? Não temos todas as respostas, sabemos que um dia ele vai explicar. Por isso precisamos exercitar fé. Fé é continuar confiando, independente do que aconteça. Continuamos confiando em Deus. Então Satanás não pode entrar aqui e nos despedaçar. É por isso que ele procura nos enganar. Porque se ele conseguir me enganar por tempo suficiente, ele consegue o mesmo resultado que se entrasse aqui e me despedaçasse, sim ou não? No final das contas, eu vou ser destruído também se eu não estiver atento. Então temos que cuidar com isso. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. A palavra de Deus diz que ele tem grande ira. Por quê? Por que ele tem grande ira, segundo esse texto? Porque ele sabe que tem pouco tempo. O tempo dele está acabando e ele está trabalhando intensamente. E eu preciso reforçar, irmãos, que o diabo é nosso inimigo. Isso precisa ficar bem claro. Não podemos brincar com ele. Ele é nosso inimigo. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Porém, Deus convida seu povo que tem a luz diante de si na palavra e nos testemunhos, a ler e considerar e dar ouvidos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de apenas os músicos entenderem. É isso que está dizendo ali? Não. E qual é o contexto desta citação? A música. Então a serva do Senhor está dizendo assim: Satanás vai fazer da música um laço. Prestem atenção, cuidado, estejam atentos. Porém, Deus concedeu ao seu povo, na Bíblia e no espírito de profecia, instruções muito claras e definidas sobre o assunto, a fim de que qualquer pessoa possa entender. Por isso que eu digo, irmãos, em escolas de música não se estuda Bíblia e espírito de profecia. Então, por mais capacitado que eu seja, por mais que eu tenha me graduado nas melhores universidades do mundo, esse estudo é pessoal e precisa ser feito, porque se não for feito, os meus diplomas não servirão no aspecto de definir qual é a música que agrada a Deus, porque não podemos oferecer a Deus algo que Ele goste se nós não o conhecemos. Então nós precisamos conhecer a Deus para dar a Ele aquilo que Ele gosta. O ministério de música na igreja é importante para Deus e exige tempo, sacrifício, responsabilidade e dedicação. Devemos fazer o nosso melhor para o Senhor. Como disse certa vez o salmista: não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custaram nada. Não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Palavras do rei Davi. Irmãos, ministério de música na igreja é um departamento desafiador, sim ou não? Bastante desafiador. E diante dessas poucas informações, nós conseguimos perceber que ele é mais desafiador do que nós pensávamos. Que precisamos ter um grande cuidado ao lidarmos com ferramenta tão poderosa
como a música. E que Deus nos ajude nesse trabalho. Porque o conselho de Deus para nós é esse. Devemos cantar louvores com inteligência. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude nesse trabalho. Não é fácil, exige muita dedicação, mas o Espírito Santo está à nossa disposição para nos dar discernimento, para produzirmos a música que agrada aos ouvidos do Senhor. A minha esposa vai cantar um hino agora. Um hino que é um dos hinos que eu mais gosto, porque ele fala de paz. Nós vivemos num mundo muito barulhento, muito ruidoso. E Cristo quer nos conceder a paz. Mas não é uma paz comum. Cristo diz que tipo de paz é essa. Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Cristo diz: a paz que eu dou é diferente da paz que o mundo dá. Como assim, Senhor? A paz do mundo é uma paz que representa a ausência de problemas e a ausência de guerra. Essa é a paz que o mundo quer, que o mundo procura. E um dia Deus vai trazer essa paz plena e definitiva. Mas neste mundo, Deus nos dá uma paz diferente. Sabe qual é? É ter paz em meio à guerra. Ainda que tenhamos muitas lutas nesta vida, podemos ter essa paz que Deus prometeu. Mesmo que venham as tempestades, podemos ter paz, com a certeza de que quem está à frente é o nosso comandante, é o nosso capitão, o nosso general. E muito em breve chegaremos ao porto seguro. Que o Senhor seja louvado por isso. Que Deus nos abençoe. Amém.